E olha que Jesus disse: amarás o Senhor teu Deus, primeiro mandamento. O primeiro mandamento está no último: nós amamos mais o doutor Bezerra, me proteja. Não chamamos por Deus mais, chamamos pelo doutor Bezerra. Coitadinho do doutor Bezerra, que nos merece todo o respeito e todo o amor, mas é porque nós conhecemos a vida do doutor Bezerra de Menezes, mas não conhecemos a vida de Jesus, que foi muito superior, muito maior. Então a casa espírita é o templo de Jesus, a escola de Jesus, o hospital de Jesus, para aprendermos a amar a Deus. E as nossas criancinhas, ao saírem dali, vão dizer: qual a sua religião? Eu sou discípula de Jesus. Logo vão dizer: agora ficou louca, por causa do Espiritismo. Vale mais dizer, do que vale mais? Dizer eu sou espírita ou dizer eu sou discípulo de Jesus? Se alguém aqui disser eu sou discípulo de Jesus, o outro logo vai pensar e vai dizer assim: já quer ser bom, já quer ser santo, quer se sentir superior ao outro. Claro que não vamos falar assim, porque vai espantar. Mas nós precisamos colocar nas consciências dos nossos irmãos que estão chegando à doutrina espírita, de que o Espiritismo está a serviço de Jesus, e nós estamos aqui porque nos candidatamos a sermos os seus discípulos. Dessa forma, quem ousará ser o maior? Quem ousará ser o maior dentre todos? Ninguém. O personalismo vai desaparecendo. E se os irmãos perceberem, o sucesso da missão de Chico Xavier se deveu à sua fidelidade a Jesus. Um dia, o diretor da Rádio Boa Nova, o seu Jeter Giacomini, me fez a seguinte pergunta: Emílio, por que tem espíritas que perseveram até o fim, têm sucesso, como Chico, Divaldo, e outros ficam no meio do caminho? Eu disse, sem nenhum medo, é que tem espíritas que têm compromisso com Jesus, outros têm compromisso com a casa espírita, com Allan Kardec, com o diretor, com o médium, com o espírito, mas não tem com Jesus. Esses ficam no meio do caminho. Então o nosso compromisso é com Jesus. Mas, Emílio, nós temos que amar a Deus primeiro? Nós temos que amar a Deus primeiro, mas se não amarmos Jesus, como é que nós vamos entender essa potência infinita? E quem é Jesus? Jesus é o diretor espiritual da nossa evolução. Quando ainda éramos átomos, Ele cuidou da nossa individuação espiritual. Não é apenas mais um profeta ou mais um espírito superior, ou anjo, ou puro. Ele é o nosso paizinho. Ele é o nosso... Deus é o Pai, Ele foi o nosso Pai adotivo. Ele que ajudou o Pai na nossa individuação. Porque nós fomos células dos corpos dele quando ele ainda reencarnava. Como hoje nós somos Cristos das nossas células. Nós somos Cristos das nossas células. Nós somos infinitamente superiores a todas elas. E quando elas se transformarem em espíritos, haveremos de ser Cristos. E elas vão nos crucificar. Nós somos, o apóstolo Paulo foi brilhante quando disse, fazemos parte do corpo do Cristo. Os irmãos lembram dessa passagem? Fazemos parte do corpo do Cristo, do corpo espiritual, porque já fizemos do corpo carnal. E por isso que o nosso vínculo com Ele é um vínculo profundo. Ainda que estejamos no budismo, no islamismo, no shintoísmo, no confucionismo, a humanidade terrena tem compromisso com Jesus. Porque nós saímos das entranhas dele. O movimento espírita tem que ser um movimento de promoção do estudo e do amor a esse ser. Precisamos amar e nos transformarmos em verdadeiros discípulos dele. E não ficarmos mais em contendas.
Contenda se o corpo do Cristo era fluídico ou não fluídico, se Chico Xavier foi Allan Kardec ou não. Tudo isso é só para dividir. Evitemos qualquer tipo de contenda geradora de divisionismo. São armadilhas do personalismo. E o Chico, sabendo disso, deixou senhas para os seus próximos, porque ele sabia que depois de sua desencarnação, muito médium ia aparecer por aí dizendo que viu Jesus, Chico Xavier, que falou com Jesus, com Chico. Ele sabia da nossa pobreza, ele conhecia o nosso personalismo, queremos ser ainda melhores do que os outros. Os 12 discípulos estavam lá brigando para ver quem era o maior, e Jesus, para dar lição de humildade, lavou os pés de todos. E nós ainda queremos ser os maiores. Nos julgamos superiores aos nossos irmãos. Meus irmãos, se fôssemos superiores aos nossos irmãos, não estaríamos aqui nessa arca de Noé. Nós temos os mesmos vícios, as mesmas paixões, as mesmas virtudes, uns mais, outros menos. Se fôssemos bonzinhos, não estaríamos aqui. Estaríamos na constelação de Sírios, de Aquários. Não precisaríamos nem mais encarnar. O fato de estarmos aqui já nos identifica como criminosos. No seu livro, o querido escritor Adelino Silveira tem lá uma passagem no seu livro Chico de Francisco, e que Emmanuel responde a Chico, quando Chico pergunta assim a ele: Emmanuel, quem é o criminoso? E Emmanuel responde: criminoso é cada um de nós quando descobertos. Então por que ficamos com essa fachada de santos, de superiores? Meu irmão, vou te orientar. Meu irmão, vou te ajudar. Mas eu não pense que eu sou puro, perfeito. Não pense que eu sou infalível. Jesus disse que eu era um servo inútil. Ao terminar uma tarefa, pense assim: eu sou um servo inútil. Servo inútil, sabe por quê? Porque não fazemos nada para Deus, só para nós mesmos. Ele não precisa de nós. Deus não precisa de nós. Nós precisamos dele. Tudo que podemos fazer, ele faz. Somos inúteis. Mas na nossa inutilidade, podemos fazer muito para a nossa evolução. Não adianta pensar em salvar 100, sem antes nós não nos salvarmos. Assim, precisamos inverter o processo. O terceiro milênio é o milênio do descobrimento de Jesus.